Você vai ver no programa de hoje. Seminário de Líderes Rurais do Sistema FAESC aprova as contas de 2021. A gente, nessa hora, sente-se com o dever cumprido, recompensado. Durante o evento, Marcos Fava Neves, um dos maiores especialistas do agro, falou sobre o cenário futuro para o campo. Santa Catarina é um estado que tem possibilidades de crescimento vertical. E tem mais. Fecoagro comemora um ano excepcional com faturamento recorde de R$1 bilhão. Quando tem resultado bom, é melhor, né? E para valorizar esse momento, a Fecoagro reuniu os líderes do agro num encontro em Florianópolis. Quando o agro cresce, ele puxa automaticamente os demais ramos junto também. E assim mostrando a verdadeira face dessa agricultura inovadora, onde os resultados são compartilhados, sem máscaras, que tanto a Fecoagro quanto a FAESC mostram que é possível crescer com sustentabilidade e segurança. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Nesses últimos anos, Santa Catarina tem conseguido equilibrar a eficiência do campo e a sustentabilidade econômica de suas entidades, graças à transparência de seus atos. E foi assim que a FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, conseguiu aprovar as contas de 2021 e os projetos de 2022. Durante o Seminário Estadual de Líderes Rurais, a entidade reuniu mais de 80% de seus sindicatos filiados. O evento de Florianópolis também serviu para clarear alguns pontos obscuros sobre os cenários agrícolas para essa temporada. A agricultura catarinense, que viveu dias de glórias em 2021, valoriza cada centavo conquistado porque ele serviu para recuperar as perdas dos últimos anos. Em quase todas as áreas, o cenário foi positivo. E é esse campo, que não parou durante a pandemia, passou por uma avaliação completa durante o Seminário de Líderes Rurais, promovido pela FAESC, a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. É um reencontro depois de 2 anos, é a oportunidade de nós nos abraçarmos, nos saudarmos, falar diretamente a essa nossa liderança, que são os nossos representantes lá na base. Foi anos difíceis, esses 2 anos que se passaram, tá aí tudo o que aconteceu e que vocês com tanta propriedade levam aos 4 ventos, não só de Santa Catarina, mas do sul do país. Parabenizar também vocês que são o nosso braço estendido, que leva as informações, e a gente nessa hora sente-se com o dever cumprido, recompensado, porque nada melhor do que ver as palmas de aprovação, em primeiro lugar das contas, do que nós realizamos aí. Então nós estamos realmente compensados e felizes com o resultado de mais essa Assembleia Geral. Foi um ano até onde o mundo demandou muito alimento e que o setor agrícola evoluiu muito, porque o setor agrícola foi privilegiado, ele não parou e ele atendeu as demandas mundiais de alimentos e foram 2 anos muito produtivos e muito rentáveis para a agricultura. Então foi dessa forma que a FAESC orientando, repassando informações, cada um cumprindo com a sua obrigação, mas o setor do agro não deixou de fazer a sua parte muito bem feita. No evento, que contou com a presença de 80% dos sindicatos filiados, a FAESC explicou aos seus parceiros como vai se dar a regulação do Código Ambiental do Estado, que passou por ajustes no ano passado. O novo código ele traz a simplificação da lei, portanto a desburocratização, traz respostas mais rápidas aos empreendedores
em relação aos empreendedores. Claro que o meio rural é o principal beneficiário, até porque a maior parte do nosso território é constituído pelo campo. Então ele traz grandes inovações. Santa Catarina é um dos estados da federação que mais preservou, que mais preserva. Metade do nosso território ainda é coberto por vegetação nativa. Além disso, a FAESC apresentou uma novidade: a Delegacia de Polícia Virtual, criada para combater os crimes contra o agronegócio do estado. A base física da nova estrutura ficará em Chapecó, na sede da Delegacia Regional de Fronteira. Na prática, como é que funciona isso? Na prática, todos os boletins de ocorrência registrados em qualquer lugar do estado, em qualquer delegacia do estado, um boletim em que noticie, em que traga informação que alguma coisa do agronegócio foi lesada, esse boletim automaticamente, na mesma hora, ele é direcionado ao Centro de Apoio Operacional, que fica em Chapecó. Todos os boletins são direcionados, são deslocados para lá. Isso é uma coisa importante. E também todos os boletins de ocorrência registrados através da delegacia eletrônica. Um dos pontos importantes desse seminário de líderes foi a palestra do professor Marcos Fava Neves. Conhecido como o Doutor Agro, ele deu uma aula magna por aqui. Mostrou as tendências do mercado e o cenário futuro para a cadeia agrícola brasileira. Agrônomo por formação, Marcos Fava Neves, que é um dos maiores especialistas brasileiros em agronegócio, falou sobre o cenário macroeconômico e seu impacto no agronegócio. Apesar de algumas incertezas, ele não vê muitas turbulências pela frente, especialmente no segundo semestre. Para produzir mais, o Brasil terá que abrir mais áreas de terras ou não? Não, o Brasil vai precisar de 250 milhões de hectares, de 850 que o Brasil tem. Tem 600 milhões que podem ser preservados, não é necessário fazer destruição alguma. Ela existe, ela tem que ser combatida, é uma atividade criminal, não é de fazenda, é criminal. E o Brasil tem plenas condições de pegar principalmente as áreas de pastagens que estão sendo convertidas em grãos e continuar essa trajetória. O Brasil, ele é um exemplo ambiental para o planeta. Apesar do Brasil ser muito criticado pela questão do desmatamento ilegal, que precisava vir a zero, nós temos que lembrar que o Brasil é o país com maior uso de biocombustível, com a maior proporção de energias renováveis, é o único país que preserva 2/3 do seu território, com um código florestal extremamente rigoroso. Então nós temos tudo para, em zerando o desmatamento ilegal, preservando a Amazônia, carimbar o selo verde na nossa comida. Sobre Santa Catarina, Marcos só tem elogios, principalmente por ver aqui uma economia rural diversificada. Santa Catarina é um estado que tem possibilidades de crescimento vertical, não mais horizontal, porque Santa Catarina também não pode diminuir áreas de reservas e outras coisas, porque Santa Catarina tem uma chance enorme no planeta de se mostrar como um estado extremamente sustentável. Depois a FAESC realizou a sua Assembleia Geral Anual. Apresentou aos associados os números do ano, ponderou os investimentos e, por unanimidade, teve as contas aprovadas. Sinal de que o planejamento estratégico, focado sempre na sustentabilidade dos sindicatos rurais, está no rumo certo. O quadro Relembrando de hoje vai mostrar uma matéria feita em 2020, em pleno ano de pandemia, onde o IBGE comemorava o seu centenário. Nele, falamos dos censos agropecuários e também dos resultados desse movimento que trouxe uma biografia do meio rural catarinense. São várias as análises, mas o mais preocupante é que o campo catarinense está envelhecendo. E vejam como foi. Do primeiro censo agropecuário, feito lá no longínquo 1920, para o mais recente, o de 2017, lá se vão quase 100 anos. Do governo de Epitácio Pessoa, quando ainda se chamava Diretoria Geral de Estatística, e depois, já como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lá pelos anos 40, o Brasil foi conhecendo a verdade do agronegócio. Tido como patinho feio, de gente sem instrução, rude, mal cuidada, o censo foi mostrando uma classe empreendedora,
bem formada que no silêncio dos verdes campos foi ganhando espaço e notoriedade. O IBGE experimentou os tempos de guerras, problemas políticos, enfrentou a escassez de recursos e nunca deixou de mostrar a realidade desse setor tão crucial. Dos tempos do lápis, caneta e prancheta para o movimento tecnológico de hoje, a história desses 100 anos está escrita em letras de forma. Essa tal de internet que o campo experimenta com sabedoria foi capaz de medir até os passos dos recenseadores. No último censo, eles percorreram mais de 18 milhões de quilômetros. Você sabe o que é isso? É mais de 4 vezes a distância entre o Oiapoque, no Amapá, e o Chuí, no extremo sul gaúcho. Ele mostra uma evolução, uma urbanização da população, mas, paradoxalmente, ele mostra uma evolução na produção e na tecnologia de produção. Então, hoje, o país, e Santa Catarina, sobretudo, ele tem se destacado nas exportações de commodities agrícolas e também de proteína animal, sendo líder em alguns desses setores. E isso é também uma essa pujança do campo é responsável pelo país ter passado, de certa forma, até incólume frente a algumas das grandes dificuldades econômicas que o mundo tem passado, e o setor, o campo, o setor agropecuário tem sido um dos bastiões para manter a economia pujante, ou pelo menos enfrentar todas essas dificuldades que o país tem passado. E Santa Catarina, claro, também esteve no radar do IBGE. Aqui, os recenseadores enxergaram um estado que possui base econômica rural nas pequenas famílias de agricultores. São mais de 50% dessa faixa de trabalho. Significa dizer que entre os estados do Sul e do Sudeste, Santa Catarina tem o maior percentual de pessoas nesse segmento. A gente tem sobretudo, eu acho que o que a gente pode destacar é uma evolução na produtividade. E isso vem muito da tecnologia de produção. Então você tem a tecnologia de produção aplicada na indústria, sobretudo na indústria de proteína animal e nas commodities agrícolas, e isso faz com que haja um aumento no volume de produção. O pessoal ocupado, todavia, tem diminuído. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem de 2006 para 2017, que foram os 2 últimos censos, a gente teve uma redução de 12,2% do pessoal ocupado. E essa redução se deu em maior escala na agricultura familiar. Então a gente percebe que o jovem do campo, ele tem deixado o campo. Dos 183 mil estabelecimentos rurais recenseados no estado, 143 mil pertencem à agricultura familiar. Isso representa 78% de toda a mão de obra. Mas em relação ao censo de 2006, houve queda de 9%. Mesmo assim, é um setor que gera valor bruto de produção que ultrapassa os 20 bilhões de reais. Essas informações que a gente coletou, elas servem de subsídios, né, para os entes públicos, para que possam, a partir dali, analisar quais são as formas que eles podem, né, incentivar os jovens. Especialmente, eu acredito, jovens casais, né, que já aconteceu aqui no estado esse incentivo a crédito para aquisição de novos estabelecimentos, sementes, enfim, assistência técnica, digamos, mais presente com eles, né, para que incentive esses novos casais para ficarem no campo. Mas se o número de pessoas ocupadas no agro caiu 12% nesses últimos anos, com parte da agricultura familiar perdendo o terreno, outro número revela que esse pessoal pode ter subido de patamar, porque os estabelecimentos não familiares ganharam mais 35 mil novos estabelecimentos. É um comportamento, digamos assim, esperado, porque vou citar aqui 2 exemplos, né? Na lavoura do arroz e na soja, os produtores, quando começam a obter um rendimento bom e ganhos, né, de lucro, eles arrendam mais terras, né? Então a tendência é que aumente e depois eles também podem comprar. Apesar de termos a 3ª maior proporção do Brasil em produtores com idade avançada, entre 45 e 75 anos, temos também os mais instruídos e os que mais recebem assistência técnica. Acho que isso resume o fantástico potencial agrícola catarinense.
Somos pequenos, mas eficientes. Você vai ver logo depois dos comerciais. FECOAGRO comemora os resultados de um ano atípico. Nunca em seus mais de 47 anos de existência, ela faturou tanto como em 2021. Resultado foi de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E para evitar sustos no futuro, os presidentes criaram um fundo para garantir a sustentabilidade da FECOAGRO. O fundo que a gente acabou de ser aprovado por todos os diretores aí foi muito importante para que em 2022 agora a gente não venha sofrer e não venha ter que tirar dinheiro das nossas filiadas para pagar aqui. E na Assembleia, os presidentes ainda puderam entender melhor o cenário futuro dos fertilizantes. Os volumes que nós entregamos, que a indústria de fertilizante entrega, é muito grande. Ela não pode esperar, embora o agricultor vai plantar só em outubro, ele tem que começar a levar esse produto em abril, maio, junho, julho, agosto, para ele plantar em outubro. É logo depois do intervalo, já voltamos. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. No Cicobi é assim, você integraliza a cota capital e pronto, já está concorrendo a mais de 3 milhões em prêmios. Faz investimentos e pá, concorre a mais de 3 milhões em prêmios. Ou pega crédito e tcharam, também concorre a mais de 3 milhões em prêmios. É a promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances. Quanto mais serviços e soluções do Cicobi você usar, mais chances de ganhar milhões em prêmios. Grandes prêmios, grandes chances. Faça parte e concorra. Cooperativismo. Somos feitos de cooperação. OSESC e Sescope Santa Catarina. O programa Terra Boa, o troca-troca do governo do estado, é considerado o maior investimento voltado aos pequenos produtores rurais de Santa Catarina. Em 2022, a Secretaria da Agricultura vai liberar mais de 100 milhões de reais para apoiar o agricultor. Serão cerca de 80 mil produtores atendidos. A expectativa é que a produtividade alcance os melhores tetos com tecnologia de ponta. O programa Terra Boa tem a parceria da FECOAGRO e das cooperativas catarinenses. FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina tem uma história de vida que é exemplar em todos os sentidos. Claro que a entidade já viveu momentos de angústias no passado, mas é fato também que a consolidação de suas atividades a colocar num lugar de destaque nesse mundo atual. E isso tem a ver com o envolvimento de todas as 11 cooperativas filiadas. Em 2021, graças aos negócios realizados, a FECOAGRO bateu recorde de faturamento. Números históricos que vocês vão conhecer agora. Nós somos muitos e organizados. Temos princípios, meios de produção e muitas afinidades. Crescemos em quantidade e qualidade. Afinal, do campo brotaram resultados extraordinários. E é esse cooperativismo agropecuário, protegido sobre o manto da FECOAGRO, que você vai compreender melhor a partir de agora. Hoje, as 10 cooperativas filiadas possuem 66.500 associados. Tem mais de 10 mil empregados, 530 filiais
o que gerou, em 2021, 19 bilhões em faturamento. Algo extraordinário. Aliás, como foi extraordinário também o resultado da própria Fecoagro, que fechou o ano com 1 bilhão e 100 milhões em faturamento. O maior em toda a sua história de 47 anos. É fato que 2021 foi um ano positivo para o agronegócio brasileiro. Em Santa Catarina, então, nem se fala. Foram recordes atrás de recordes nas exportações, nas vendas de insumos e na produção de alimentos. O PIB do agro, responsável por 30% da economia do estado, manteve o seu protagonismo. E para saborear esse bom momento, nada como um cardápio recheado de números positivos. E todos que estiveram aqui como convidados tiveram alguma parcela de construção nesse processo, sejam eles políticos, representantes de federações que compõem o Fórum do Agro e os presidentes das nossas cooperativas filiadas. Algo que precisava ser degustado com paciência. Dá para ser fora da curva porque o faturamento foi alto da própria indústria e da própria central de compras, que também foi um faturamento 40%, 50% a mais que o ano passado. E consequentemente disso, o resultado foi bom. Não só o faturamento, mas o resultado foi bom. E isso o agro puxa, né? O agro puxa porque se todas as cooperativas também tiverem resultado bom, o próprio Grupo Aurora também com resultado satisfatório, e tomara a Deus que continue assim, né? Tivemos investimentos superior a 1 bilhão e 100 milhões de reais. O cooperativismo de Santa Catarina investiram no ano de 21, criando praticamente quase 7 mil novos empregos em Santa Catarina. Eu acho que foi um ano sim de muitas conquistas para o sistema cooperativista do estado de Santa Catarina em todos os ramos. Quando o agro cresce, ele puxa automaticamente os demais ramos junto também. Quem suou a camisa em defesa do agro, na construção de leis que protegessem o setor, também ficou satisfeito em ver tamanha solidez desses negócios. Eu fico muito feliz quando posso defender essas bandeiras no parlamento catarinense, por entender e ter a convicção de que a economia catarinense não consegue caminhar sem a força do nosso agricultor, sem a força do nosso cooperativismo, sem a força do agronegócio catarinense. Todas as bandeiras, desde a lei do cooperativismo e várias outras bandeiras da questão tributária, do fortalecimento da agricultura familiar, que sempre a Fecoagro tem trazido, são bandeiras e pautas que eu tenho defendido na Assembleia e que têm trazido resultado para Santa Catarina. Conseguimos atravessar toda a pandemia, né? Momento difícil do mundo inteiro, mas as bandeiras do cooperativismo levaram Santa Catarina a ter uma situação na agricultura, na agropecuária, que orgulha todos nós. É um momento muito importante para todos nós, para a Fecoagro em especial, para todas as cooperativas, para todo o agronegócio de Santa Catarina, que apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou e que o setor enfrentou nesses últimos anos, em especial no último ano, com a estiagem também, né, com as questões de saúde pública, e apresentando números extremamente memoráveis, né, que nos deixam muito felizes. Isso mostra o compromisso de todos os envolvidos, de todas as pessoas que defendem o agronegócio e que fazem isso com tanto amor, com tanto carinho, que a gente que vive no meio sabe, né? E a gente só tem a comemorar. Nós, enquanto Estado também, né, parabenizamos a Fecoagro, todo o sistema cooperativista, porque a balança comercial, os cofres do Estado de Santa Catarina estão muito bem, graças a quem trabalha, graças a quem produz, que está no dia a dia, que levanta cedo e dá o seu melhor, independente da situação, independente do clima, faz o que tem que ser feito com todo amor, com todo carinho, dá o seu melhor para segurar o nosso país de pé, que a gente sabe que o agro é que segura o Brasil de pé cada vez mais. Então fica a minha gratidão. E esses números, todos eles, item por item, foram esmiuçados durante a Assembleia Geral Ordinária da Fecoagro. Cada presidente pôde entender a dinâmica dos resultados, das sobras e dos investimentos. Por falar em resultado final, serão 92 milhões de lucro líquido. Quando tem resultado bom, é melhor, né? Mas a Assembleia demonstrou que o pessoal está entendendo mais, né? Eu sempre digo, os próprios produtores também não é mais como era uma vez. Então, os próprios conselheiros fiscal e administração, os outros que não fazem parte dos conselhos e estavam aqui junto, ou estavam online,
entenderam muito bem. E a gente fica muito satisfeito porque números bons, né, um faturamento alto, os números da FECOAGRO também, números bons, não se sabe quando a gente vai repetir esse número aqui, mas uma discussão saudável, né, a discussão assim, cada um fala o que ele acha, ninguém se altera, tudo dentro das normas. Parte do resultado final será protegido via fundo para evitar que contratempos do tempo e do mercado sobrecarreguem os resultados de 2022. Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Por isso que a FECOAGRO sempre foi prudente. Eu acho que o fundo que a gente acabou de ser aprovado por todos os diretores aí foi muito importante para que em 2022 agora a gente não venha sofrer e não venha ter que tirar dinheiro das nossas filiadas para pagar aqui. Então a gente acredita que em 2022 a gente tenha com esse fundo aí uma segurança muito grande para que a gente toque os negócios. É muito difícil, tá complicado. A gente também tem medo de tudo, vai fazer um negócio, tem medo se vai dar certo, se não vai, acaba a guerra, não acaba a guerra. Então é prudente o que nós fizemos hoje e agradeço muito aos diretores por terem feito isso. E para entender um pouco mais sobre o mercado de fertilizantes, a principal fonte de renda da FECOAGRO, o presidente da Fertipar, Alceu Feldman, expôs alguns números que expressam a realidade do momento. A dúvida está, segundo ele, no segundo semestre. E nós vamos começar a próxima safra de soja e de milho de 22, 23. Os volumes que nós entregamos, que a indústria de fertilizante entrega, é muito grande. Ela não pode esperar, embora o agricultor vai plantar só em outubro, ele tem que começar a levar esse produto em abril, maio, junho, julho, agosto, para ele plantar em outubro. Então, quer dizer, eu não acredito assim que o agricultor não pode esperar muito. Ele tem que fazer o seu suprimento, ou ao menos uma parte significativa. 2021 foi especial, todos concordam. 2022 é uma grande incógnita. Por isso, no agro, nenhum ano é igual ao outro. Afinal, prudência e canja de galinha nunca fazem mal a ninguém. E com mais esse belo exemplo de gestão eficiente e de resultados compartilhados, vamos encerrando o programa de hoje. Fiquem todos bem e até semana que vem. Tchau!